Alan, olha, Alan. Nunca mais eu vou usar Alan nesse programa, viu? Programa Nossa Casa, animado demais, mas agora eu tenho, né, a honra, mais uma vez, de ter sempre ela aqui no programa, né? É muito bom ter a doutora Josiane Ferreira, ela que é psicóloga e hoje veio falar de um assunto super complicado, para mim, na verdade. Eu tenho certeza, para quem está em casa, gostaria muito de saber e entender. É por isso que ela veio aqui e vai falar sobre esse assunto, mas antes, meu bom dia, tudo bem? Bom dia, Priscila, bem e você, querida? Tudo bem, você percebeu como que eu tô hoje, na lã, né? Nossa, deve ser ruim, né? Quem tem faringite e rinite, doutora, você imagina? Eu É difícil, sei né? como é. Uhum. Aí eu ganhei a blusa, né? E falei, não, eu vou colocar, né? Linda. Meu maridão trouxe, né? Me deu de presente. Mas olha, tá difícil hoje. Oh, viu? meu Deus do céu! E tem que ir até o fim, né? Do programa. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Tem Isso jeito. aí, Pri. Doutora, tá tudo bem? Ai, tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá preparada aí para vir um grande evento, a jornada, né? A jornada. Priscila, eu vim aqui segunda passada. Certo. 85 pessoas já fizeram inscrição. Você acredita? Jura? Nós vamos ter problema agora de lista de espera, porque são 120 lugares e já tem 85 pessoas e o evento é dia 27 de agosto ainda, né? Jornada da psicologia, gente. Isso, Pri. Aí, até vou aproveitar esse recadinho, Pri, para as pessoas fazerem o pagamento, porque a inscrição não está garantindo a vaga. Tem que efetuar o pagamento de R$40 para a gente ter certeza que a pessoa vai, porque como está tendo muita procura, a gente vai dar oportunidade para quem realmente fez a inscrição e pagou, que isso vai significar que vai. Porque às vezes as pessoas ficam com vontade de ir fazer a inscrição, mas ainda não tem certeza, então vai ocupar lugar de outra pessoa. Isso então a mesmo. gente pede, corra fazer o depósito, são R$40, né, Pri? Para que você possa participar com a gente e não tirar o lugar de uma outra pessoa e que a gente possa acolher o máximo de pessoas interessadas. Doutora, não é, deixa só vamos ressaltar, doutora Josiane Ferreira, primeira jornada de psicologia americana vai ser no dia 27 de agosto, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Vários profissionais de psicologia, 12 no total, vamos falar sobre a psicologia hoje. Muito interessante para os psicólogos da cidade, para os estudantes de psicologia, principalmente, Pri, para a gente se unir, porque hoje eu já vi isso, nosso trabalho, a gente não faz nada sozinho, Pri. A gente precisa de todo mundo. E aqui na cidade nós estamos muito isolados, os profissionais. Nós precisamos todos nos unir para cuidar do paciente da melhor forma, cada um com a sua especialidade, com o seu cuidado. E essa jornada tem essa intenção, trazer no campo da psicologia todas as abordagens e tudo que pode contribuir com o paciente. Então, dia 27 de agosto, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Tem que entrar lá no meu site, que é www.josianepsicanalista.com.br ou no Facebook, Josiane Psicóloga e Psicanalista. E lá vai encontrar a inscrição e fazer o pagamento. Pri, senão só a inscrição não vai garantir lugar. Então corra fazer o pagamento. Isso, Pri, obrigada. Imagina! Eu tenho certeza que se deu 85, hoje vai ter mais 80. Meu Deus do céu! Pois é. Mas vamos lá, doutora. Hoje nós vamos falar de um assunto, porque eu tô até assim, meio preocupada na hora de dar pronúncia. Sobre hiperatividade e o transtorno de déficit de atenção. O que é isso? É o TDA com hiperatividade ou sem hiperatividade, né? Então, às vezes a sigla aparece assim, TDAH ou DDAH, que é o distúrbio de déficit de atenção / com hiperatividade ou sem hiperatividade. Isso é complicado não só na pronúncia, como também no tratamento, viu, Pri? E quais são as complicações mais frequentes hoje? Geralmente acontece com criança, mas o adulto não está isento dessa problemática. É o que a gente vê demais hoje, as crianças desatentas na escola. Esse problema aparece mais na escola. Entendi. Quando ela não consegue prestar atenção no que o professor fala, não consegue corresponder ao que o professor pede, a atenção dela fica dispersada. Quem tem esse problema, todos os estímulos chamam a atenção. Tem dificuldade de inibir um estímulo para focar naquele que precisa aprender. É um problema de aprendizagem. Adulto pode ter também, porque quando vai para um emprego novo, vai aprender um emprego novo, às vezes tem a dificuldade. Mas a gente vê muito com criança, que é onde isso aparece, que é o campo escolar. Certo. E a hiperatividade que pode vir junto ou não são as crianças que levanta, senta, bate no amiguinho, corre para lá, corre para cá, não consegue ficar quieto na cadeira. Verdade. A professora
insiste que fique no lugar, mas ele sai e fica andando pela sala e fica perturbando o amiguinho e fica se agitando para lá e para cá. Essa criança sofre de hiperatividade. Uhum. Mais meninos a gente percebe que tem um problema de hiperatividade. Certo. E do déficit de atenção é muito clássico aquela criança que a professora está falando e ela está olhando em outro lugar, que é o tão falado mundo da lua. Acontece mais com meninas, inclusive. Entendi. Pode ter, Pri, outros problemas junto. Certo. Às vezes tem algum problema de depressão infantil, ou de pânico infantil, ou de fobia. Pode estar em comorbidade. Agora, é um problema assim que é muito difícil de ser tratado, porque tem a ver, Pri, com o que eu falei. Eu ia perguntar como diagnosticar essas crianças. Exatamente, né? Pri, porque tem a ver bastante com o que eu falei no começo do programa. Nós, profissionais, não podemos ter um paciente e ficar na nossa mão sem a ajuda de outros profissionais. Porque um problema como esse envolve, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica para ver o campo cerebral dessa criança, se está comprometido ou não. Envolve o trabalho, por exemplo, da neuropsicóloga, que vai fazer testes. Alguns psicólogos fazem vários profissionais. Por isso que até a ideia da jornada é para a gente se unir, para um profissional não pegar um caso e achar que ele tem que dar conta. Nós precisamos, por exemplo, do fonoaudiólogo para dar uma olhada na criança, ver se ele não está com um problema de audição, né, de processamento auditivo. Às vezes não entende a mensagem que chega. O fonoaudiólogo vai avaliar isso. Doutora, e isso é uma verdade, falar dessa parte aí, pelo seguinte, aconteceu recentemente, eu sempre coloco eu como exemplo, sempre coloco alguma coisa para as pessoas entenderem mais quem está em casa. Recentemente, meu filho Eduardo, ele está, né, estudando. E ele sempre fica na última carteira, né, lá atrás, né? Aí não está fazendo bagunça, né? Aí eu pedi, falei assim, não, professor, eu quero que passe o Eduardo para frente, né? Para ver se ele presta mais atenção, né? Comece a melhorar as notas. Ela passou ele, colocou ele na frente, disse que ele estava na segunda carteira. Só que ela me ligou um dia, até vou mandar um beijo pro pessoal do Politec, super assim, atenciosos, e ela falou que a dificuldade hoje do Eduardo está sendo de ouvir. Ele não consegue, às vezes, entender o que a professora fala. A professora está em cima dele, ele não consegue entender. Aí pediu para que eu pudesse levá-lo num profissional para ver, né, se ele está ouvindo bem, se ele consegue entender as palavras. Olha que interessante, nunca passou isso para minha cabeça. Então, Pri, e isso são questões que, por exemplo, a gente que é profissional da área também tem que se atentar. Se eu recebo uma criança, eu preciso ver como que está a questão auditiva dela, como está a questão da visão, como está a questão neurológica dela. Eu preciso, inclusive, conversar com colegas, por exemplo, da área comportamental, que são psicólogos também, para ver se não é o caso dele fazer um trabalho com essa criança e depois volta para mim. O paciente, Pri, precisa ter um profissional de referência. Por exemplo, se chega até mim, eu vou ser referência para ele. Ele precisa de fazer, por exemplo, uma constelação familiar, eu vou enviar para a constelação, ele faz e volta para mim. Precisa fazer uma avaliação neuropsicológica, ele vai, faz a avaliação e volta para mim. Para a gente, na necessidade, lógico, isso não tem que ser feito aceleradamente. A gente vê a necessidade, está precisando trabalhar esse ponto, então vai e encaminha. As crianças com um transtorno de déficit de atenção, elas precisam de uma equipe trabalhando junto com ela. Muitas vezes, Pri, o que eu vejo, são diagnosticadas errada também. Às vezes vão só num médico, uma consulta de 10 minutos, o médico acaba já medicando essa criança e acaba o tratamento aí. Então, isso é muito perigoso, porque existe medicamento para focar a atenção, existe medicamento para parar essa agitação. Isso seria as maiores dificuldades para o tratamento, entendeu? As maiores dificuldades para o tratamento, vamos dizer assim, para uma criança que tem esse problema, Pri, ela tem dificuldade, por exemplo, de fazer a tarefa, de ter um estojo com muito lápis, muito caneta, isso prejudica. Se ela tem uma casa que é muito desorganizada, que é aquela bagunça, ela é muito estímulo, prejudica o tratamento dela. Então, o profissional que vai tratar essa criança, lá na sala, vai tentar tirar todo o estímulo, vai tentar trabalhar com ela a concentração. Em casa, qual é um dos maiores problemas que a gente enfrenta? A casa precisa continuar o segmento que está acontecendo na terapia. E daí entra uma intervenção familiar para a gente trabalhar com a família.
família. E trabalhar em equipe, em conjunto, para a criança poder desenvolver e melhorar, né? Porque não adianta ficar só no consultório, né? Exatamente. E depois voltar em casa e ter outro ritmo, né? Uma criança que tem o diagnóstico certo, porque hoje muitas crianças não são diagnosticadas certo. Às vezes é um outro problema que ela está passando emocional e ela está agitada, por exemplo. Então a gente tem que ver certo o diagnóstico dela. Mas uma criança que tem o diagnóstico certo de TDAH, se, por exemplo, à noite ela está vendo um desenho, a mãe fala assim, vai dormir porque já está na hora. Ela não consegue tirar aquele prazer que é o desenho e ir dormir. Para ela é um sofrimento aquilo, porque eles têm dificuldade no prazer imediato. Eles precisam de ter a resposta imediata do prazer. Se você fala, amanhã você vai assistir o desenho, eles não conseguem conceber, é um sofrimento. Nossa, então, imagina se falar para ele, para de ver o desenho porque você vai fazer a tarefa. A tarefa já é dificultoso, porque tem que concentrar. Matemática, tem que pensar nos números. Às vezes, eles invertem os números. 36 vira 63. Veja só. Eu tô lembrando, não te contando, eu tô lembrando do meu sobrinho essa semana, no final de semana. Meu sobrinho, né, o Cauã, um beijinho pro Cauã. Minha cunhada falou assim, Priscila, você não tá entendendo. Eu olho para ele e falo assim, Cauã, 1 mais 6, né, é quanto? Aí ele fica, 1 mais 6, 1 mais 6... Aí ele foca em outra coisa e esquece de responder o 1 mais 6, entendeu? Pois é. Aí tem que ver a idadinha dele. Quantos anos ele tem, mais ou menos? menos? Hoje tá com o quê? 7 anos, 8 anos de idade? Então, pois é, porque dependendo da idade, é até normal, né? Mas aí, ele na idadinha dele... Ele é voado, eu falo que o Cauã é voado. Mas aí, Pri, vamos supor... Uma criança que ela está em casa com os pais se separando. Às vezes ela está na escola e ela fica pensando, nossa, eu queria tanto que meu pai voltasse com a minha mãe. O que eu posso fazer para fazer com que eles voltem? Essa questão é emocional. Ele não está com distúrbio de atenção. Ele está com uma questão emocional que está desfocando. Às vezes as crianças passam por angústias, não sei ele no caso dele, né? Mas às vezes eles estão passando por angústias que a gente nem imagina. E daí eles não focam naquilo, ficam essa coisa no mundo da lua, porque eles estão pensando como eles vão resolver aquele problema. E esse problema acontece muito com adolescente também, doutora? Acontece super com adolescente, porque a adolescência revive toda a infância. Então, além de ele estar vivendo uma coisa nova, está reeditando toda a infância. Então, a cabeça do adolescente são milhões de coisas. Para eles focarem num assunto, é perturbador. A cabeça deles estão a 1000 por hora, é uma judiação, né? Porque tem que focar. Tem que estudar, tem que fazer o vestibular e a cabeça tá a milhão, né? Não acredito. Gente, o que eu mais acho assim, super interessante é a psicóloga, a doutora Josiane Ramos, que vem falar de um assunto tão complicado para algumas mães e se torna assim tão agradável, como você explica, viu, doutora? Parabéns, obrigada, viu? Obrigada. Espero poder contribuir mesmo com os telespectadores, porque eu acho que a gente, como profissional, tem esse dever. E um recadinho a todos os profissionais, que a gente se una para tratar o nosso paciente, para a gente olhar todos os campos, para que a gente faça um diagnóstico certo, para que ele seja tratado de uma forma certa, para que essa pessoa consiga ficar num alinhamento interno, numa vida feliz, o quanto mais rápido, né, Pri? Ok, doutora Josiane, por favor, eu não vou falar, gente, porque a pronúncia é muito complicada, não é porque eu não sei não, eu tô com medo de errar. Então, como que a gente pronuncia esse tratamento? Na verdade, esse é um transtorno, é um transtorno, né? É o TDAH. Então, é o TDAH. Isso, que é o transtorno de déficit de atenção. Pode vir com a hiperatividade, que é a agitação, e pode vir sem a hiperatividade. Ok, e quem pediu, tá? Quero muito agradecer a audiência. Vamos mandar um beijo para essas mulheres? Mandar um beijo, quem pediu esse tema foi a Maria do Carmo, do bairro Boa Vista, em Americana. Maria do Carmo, manda um beijo para ela. Um beijo, Maria do Carmo, obrigada, viu? A Silvânia, é isso? Martinez, é isso? Tá certo, gente? Do Vista Alegre, em Santa Bárbara do Oeste. Nossa, que bom, um beijo, Silvânia. E a Diva Oliveira, do Residencial Furlan, em Santa Bárbara do Oeste, também, meu muito obrigada. E a Martina Sotana, isso, do bairro Jaguari, Americana. Mulheres, então, estão aqui, tá? Muito obrigada pela audiência. E, ó, o pedido foi atendido. A minha produtora foi e buscou, a doutora Josiane está aqui. Isso, Pri, muito obrigada. E procure a ajuda de um psicólogo, que a partir daí ele vai encaminhar e vai cuidar. Não fica sozinho no problema. Se sente que a criança está muito agitada, muito dispersa, vai fazer pelo menos uma avaliação para poder ajudar essa criança, que é muito ruim para ela. Okay. Né? Ela fica muito agoniada, né? Vamos cuidar, né, Pri? Vamos cuidar da saúde dos nossos filhos, vamos prestar mais atenção, gente, porque, olha, até eu fui surpreendida esses dias. Imagine você, mamãe, que está
está em casa agora. Vamos ficar atentos, tá? Doutora Josiane, mais uma vez, quero muito agradecer, por vocês terem aceito o nosso convite, tá? Você viu que foi pedidos mesmo do nosso querido telespectador, doutora Josiane Ramos Ferreira, e ela que veio falar, né, sobre esse transtorno, mas ela voltará com muito mais. Mas é o seguinte, para ela voltar, você precisa fazer perguntas, você precisa tirar suas dúvidas. Mande seu WhatsApp aqui e nós vamos pedir para a doutora voltar. Ok, Obrigada, doutora? Pri, viu? Um abração. Fica com Deus, Você viu? tá lindona, hein? Obrigada, igualmente. Tá. Você vai para alguma festa hoje? Não, vim pra cá. Tá. Obrigada pelo carinho, doutora Josiane. Ela que é uma querida nossa aqui, psicóloga. Gente, ela volta assim que você fazer algumas perguntas, tiver dúvidas, ela voltará ao nosso programa Nossa Casa, ok? Agora vamos faturar, daqui a pouquinho tem muito mais. Não saia daí.